Ezequiel capítulo 11. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. E disse-me: Filho do homem, estes são os homens que maquinam perversamente e dão mau conselho nesta cidade, os quais dizem: Não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é o caldeirão e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala. Assim diz o Senhor: Assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as desconheço. Multiplicasses os vossos mortos nestas cidades, e enchesse as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vossos mortos que deitaste no meio delas, esses são a carne, e ela é o caldeirão. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão dos estrangeiros, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis as espadas, e nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de caldeirão, mas vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. E sabereis que eu sou o Senhor, porque não andaste nos meus estatutos, nem cumpristes os meus juízos. Antes fizeste conforme o juízo dos gentios que estão ao redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto e clamei com alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos foi dada em possessão. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ainda que eu os lancei para longe entre os gentios, e ainda que eu os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Portanto, assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos no meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava acima deles. E a glória do Deus se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à caldeia, para os cativeiros, e em visão pelo Espírito de Deus, subi de sobre mim a visão que eu tinha tido, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Ezequiel capítulo 12. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para mudares, e de dia muda os olhos deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar os olhos deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebeldes. Aos olhos deles, pois tirarás para fora de dia as tuas mobílias,
como quem vai mudar. Então tu sairás de tardes aos olhos deles, como quem sai mudando para o cativeiro. Faze para ti à vista deles uma abertura na parede e tira-as para fora por ali. Aos olhos deles, nos seus ombros, às escuras as tirarás, e cobrirás o teu rosto para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem. As minhas mobílias tirei para fora de dia, como mobílias do cativeiro. Então à tarde fiz com a mão uma abertura na parede. As escuras as tirei para fora, e nos meus ombros as levei aos olhos deles. E pela manhã veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, porventura não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde? Que fazes tu? Dize-lhes assim, diz o Senhor Deus: esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal, assim como eu fiz, assim lhe farás. A eles irão para o exílio em cativeiro, e o príncipe que está no meio deles levará aos ombros as mobílias, e as escuras sairá. Farão uma abertura na parede para as tirarem por ela. O seu rosto cobrirá para que os seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre eles, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus. E contudo, não haverá, ainda que ali morrerá. E a todos os ventos espalharei os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e a todas as suas tropas, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos escapos da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel. O seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias, perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: farei cessar estes provérbios, e já não se servirão mais dele em Israel. Mas dize-lhes: os dias estão próximos, e o cumprimento de toda a visão. Porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira, no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longes. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 13. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dizes aos que profetizavam de seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os seus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja do dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse.
quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tiveste visão de vaidade e não falaste adivinhação mentirosa quando disseste: o Senhor diz, sendo que eu não falei tal? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreveram, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Porquanto porquanto andam enganados o meu povo, dizem, paz não havendo paz, e quando um edifica uma parede, eis que o outro a cobrem com argamassa não temperada. Dize aos que cobrem com argamassa não temperada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão: onde está a argamassa com que a cobriste? Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no meu furor com vento tempestuoso, e chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para a consumir. E derrubarei a parede que cobriste com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que cobriram com argamassa não temperada, e vos direi: já não há parede, nem existe os que cobriram. O profeta de Israel que profetizam acerca de Jerusalém, e vem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor. E tu, ó filhos do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração e profetizam contra ela. E dize, assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem almofadas para todas as axilas, e que fazem véus para as cabeças de pessoas de toda estatura, para caçarem as almas. Porventura caçarei as almas do meu povo, e as almas guardareis em vida para vós? E vós me profanaste entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes em vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escutam a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí, vou contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas, fazendo-as voar, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas, sim, as almas que vós caçais, fazendo-as voar. E rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos para ser caçados, e saberei que eu sou o Senhor, visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos dos ímpios, para que não se desviasse do seu mau caminho, para conservá-lo em vida. Portanto, não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 14. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos,
e desviais os vossos rostos de toda a vossa abominação. Porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier o profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. E porei o meu rosto contra o tal homem e o assolarei, para que sirva de sinal e provérbios, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levantarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Veio ainda mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão e enviarei contra ela fome e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio delas esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. Disse eu, e se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e se elas desfilharem de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e os 3 homens estiverem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem os filhos nem as filhas livrariam eles, e só ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser à espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela vivos, eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, que diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filha e nenhum se livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e as pestes contra Jerusalém para cortar dela homens e feras. Mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que são levados para fora. Assim, filhos e filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo o que eu trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz nem sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 15. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que mais é árvore de videira do que qualquer árvore, ou do que qualquer ramo que está entre as árvores do bosque? Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dela alguma estaca para que se lhe pendure um vaso? Eis que é balanço no fogo. Eis que é balançado no fogo para ser consumido ambas as suas extremidades, e consome o fogo, e o meio dela fica também queimado. Servirá porventura para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para alguma coisa, quanto menos sendo consumido pelo fogo e sendo queimado, se faria ainda a obra dele? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei minha face contra eles. Do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor quando vier posto a minha face contra eles, e tornarei a terra em desolação, porquanto grandemente transgrediram, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus.